A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Hoje celebramos o 25º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Marcos 9, 30-37. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreenderam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Meditemos esse texto do Evangelho do 25º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje, amados irmãos e irmãs, a nos recordar o ensinamento de Jesus. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas em 3 dias ressuscitará. Mas também a reação dos discípulos diante da revelação do significado maior e mais profundo do segmento. Para quem esperava a libertação de Israel, as palavras de Jesus soam de maneira estranha e fora de contexto. Enquanto se espera a restauração, a libertação de Israel, Jesus a falar de sofrimento, de morte, e falar da morte, que da morte nasce a vida nova. Esse ensinamento é um caminho. Atravessam a Galileia e chegam a Cafarnaum. É um caminho a ser percorrido esse ensinamento. Enquanto caminhava, estando a caminho, Jesus introduz os discípulos no verdadeiro segmento. No atravessar a Galileia e chegar a Cafarnaum, o anúncio do sofrimento e da morte e da ressurreição se faz presente. E enquanto caminhavam, discutiam o significado, a força, a fraqueza do ensinar, morrer e viver, Jesus não diz mais palavras.
No caminhar, as dúvidas, as incertezas, as proposições, as não conclusões. Um caminho desastroso não entender o novo ensinamento. A morte deveria instaurar um novo reino, e qual o lugar que cada discípulo haveria de ocupar nesse novo reino? Qual o cargo que cada um deveria exercer no reino novo? Jesus não interveio durante o caminho. Deixa que eles discutam, reflitam, e eles o entenderam apenas como o reino do poder, dos títulos, dos lugares a ocupar. Não conseguiram perceber que ao morrer para o poder, para os títulos, para os lugares a ocupar. No novo reino não servem títulos, poder, lugar especial. Para entrar na vida nova que o reino oferece, há necessidade de percorrer um caminho novo. O caminho para chegar a casa onde se está em casa, onde há apenas familiaridade, convivência, serviço mútuo, conversa solta, acolhimento, prazer de estar em casa. Ali na casa não há poder, nem títulos valem. A casa é o lugar que acolhe, não se ocupa de um lugar especial. E chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Ao chegar em casa, na casa de Jesus e de todos, percebem na pergunta de Jesus que as discussões estavam diante da casa de todos, menos o deles. Por isso o silêncio. O silêncio recolhe o discutido e o não discutido, o que estava fora do caminho da vida nova, do reino novo. Haviam discutido o poder e não se deram conta da casa da simplicidade, da moradia comum, do espaço comum, servir. E Jesus senta, chama os discípulos como uma mãe que chama o filho para uma conversa de vida de modo afetuoso. Ali na proximidade, na intimidade, coração a coração diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Quanta delicadeza de Jesus em relação aos discípulos, sem gritos, sem acusa, sem questionamentos, sem lição de moral, não desfaz, se faz próximo e revela o segredo da vida nova. Servir. O primeiro a servir. O primeiro lugar é servir. O título maior é servir. A autoridade vem do serviço. Ali na intimidade de quem deseja mostrar a grandeza da humanidade e a divindade de ser o último, aquele e aquela que serve a todos. Em seguida deve ter saído pelas ruas de Cafarnaum e buscar uma criança e atrás para perto dos discípulos e lhes apresenta esse modo de viver, o de ser vida, de ofertar, de oferecer. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. O que significa acolher a Jesus como uma criança? Um exemplo concreto e iluminador, a simplicidade, a inocência da criança, o porvir da criança, um futuro de ser. A criança vida no seu frescor, na limpidez, na pureza da sua origem, da sua fonte. Viver no vigor da simplicidade e da inocência original, assim como nossos primeiros pais se relacionavam e se confraternizavam entre si com o Criador e com todas as criaturas. A soberba, a vanglória e a ambição pelo primeiro lugar ofuscam a limpidez das relações, a familiaridade. Ao abraçar a criança e indicá-la como caminho aos discípulos, Jesus mostra que os pequenos e pobres, os simples, os humildes, são o nosso futuro, é o nosso caminho. É que a humildade, a simplicidade, a liberdade, o ser que tende para a maturidade é a nossa autonomia, a liberdade, a humildade. O abraço de Jesus à criança está indicando também que a regência do mundo e da história da humanidade a partir dele, o menino Deus, de sua encarnação, não está mais com os poderosos, mas com os pequenos, os humildes, as crianças, como diz o Antigo Testamento, os Anavim. Por isso Jesus ensina os discípulos não só a acolher a criança, como também ser, reger-se, viver como criança. Não nos convida a sermos crianças infantis, ingênuos, nem mesmo viver como se fôssemos crianças, mas serem como crianças,
como na dinâmica, no modo de viver sem ressentimentos, sem escondimentos, mas na suavidade e força da criança de Belém, portanto, fugindo do fingir de ser criança, ser verdadeiramente como criança toda a possibilidade de ser. Tornar-se como criança pede virada, conversão, transformação radical, límpido, puro, inocente, sem fala, sem interpretação, somente ser. Ou fala sem falar pela doçura da presença silenciosa. A grandeza do ser criança está na sua simplicidade. Simples é o que não tem dobras, isto é, o que não está enrolado em si mesmo, mas o que é o que é exposto e disposto na coragem e na jovialidade de ser, muito bem descrito por Guimarães Rosa na sua obra Corpo de Baile. Trata-se da história do campo geral e que tem como personagens centrais dois irmãozinhos, Miquelim e Dito. A história é um tanto longa, mas o que vale para nós é a conclusão. Dito dizia: o certo era a gente estar sempre bravo de alegria, alegre por dentro, mesmo com tudo de ruim que acontecesse, alegre nas profundas. Podia? Claro que pode. O desejo de ser maior sufoca, destrói, desvia do caminho do que é humano, de ser seguidora de Jesus. Ser maior tem cheiro de dominação, gosto de poder, desvio de ser mais que os outros, de ser o primeiro na fila para receber. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Ser o último, o servidor, o libertador, o doador da vida, da esperança. Servir a todos, aquela que está a alimentar, a oferecer a vida, consolação, gosto de viver, força para caminhar. O último, porque percebe as necessidades, os sofrimentos, os desânimos e se coloca a serviço. O último, porque vê a todos, tem a visão do todo, da totalidade. Nada lhe escapa do olhar. Se Jesus pôs um menino no meio de seus discípulos reunidos, foi também para que eles próprios aceitassem ser pequenos. Explicou-lhes isso no seguinte ensinamento: seja quem for que vos der de beber um copo d'água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá sua recompensa. Indo pelos caminhos para anunciar o reino de Deus, os apóstolos também serão entregues nas mãos dos homens. Nunca saberão de antemão como irão ser acolhidos, mas até para aqueles que os acolherem apenas com um simples copo d'água fresca, mesmo assim os levarem a sério, os discípulos terão sido portadores da presença de Deus. Ao vermos Jesus apresentar uma criança como o caminho da nossa fé, como ele deu atenção particular às crianças, somos provocados a volver nosso olhar, nossa atenção para os desprotegidos, especialmente as crianças. O que a ela fizermos é a ele, Jesus, que estamos a fazer. Os menores dos seus irmãos, os que pouco contam, os que são tratados de qualquer maneira, os que são rejeitados, desprezados, porque sem poder, sem prestígio, são o caminho para viver com Jesus. O cuidado com as nossas crianças. Quantas crianças com necessidades de comida, roupa, educação, afeto, apoio. Quantas crianças abusadas sexualmente. Quantas desorientadas na convivência da vida afetiva. Quem acolheria o meu nome, uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Cuidar das nossas crianças é cuidar da nossa humanidade, é cuidar de nós mesmos. A primeira leitura a nos dizer: vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa para que, de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. A verdadeira sabedoria, queridos irmãos e irmãs, seguir a Jesus, ajuda-nos a perceber o caminho da fé, a confiança de uma criança. Na condenação, na acusação, nos percebermos seguros em Deus, como uma criança junto à sua mãe. Como se canta na salmodia de hoje o refrão: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Sim, Deus sempre será o nosso sustento, a nossa segurança. Em todas as cruzes e dores, nos achegamos sempre a Jesus, com confiança. Acolher uma criança é acolher uma promessa. Uma criança cresce e desenvolve. É assim que o reino de Deus nunca é na terra uma realidade acabada, mas sim uma promessa, uma dinâmica, um crescimento inacabado. Sejamos crianças, mas sejamos
como crianças seguidores e seguidoras de Jesus. Quem é esse Jesus de quem se fala tanto há tanto tempo e tantas coisas, muitos contra e muitos a favor? Quem é esse Jesus? Não passa hora, nem minuto, nem segundo sem que alguém se lembre dele, sem que o chame de Senhor. Tamanha é sua luz, tão grande a força das palavras que ele disse. Em Jesus não há mesmice, desde o berço até a cruz. Ninguém disse o que ele disse, nem do jeito que ele disse. Quem é esse Jesus? Jesus que andou pelas aldeias semeando 1000 ideias e do céu mostrou-se porta-voz. Quem é esse Jesus que fez os santos, os profetas e os doutores, converteu 1000 pecadores, não deixou ninguém a sós? Tamanha é sua paz, tão grande a força dos sinais que foi deixando, que prossegue transformando quem se deixa transformar. Com palavras decididas, transformou milhões de vidas. Quem é esse Jesus? Esse Jesus que gera controvérsias onde quer que alguém o lembre, muitos contra e muitos a favor. Quem é esse Jesus? Por causa dele nova história foi escrita, não há vida mais bonita do que a deste sofredor. Morreu por todos nós, mas foi tão forte o testemunho desta vida, pois a morte foi vencida ao vencer a dor da cruz. Poderoso e mais que forte, poderoso até na morte. Quem é esse Jesus? Poderoso e mais que forte, poderoso até na morte. Quem é esse Jesus? Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos retomar um texto de Papa Francisco de Fratelli Tutti, onde ele fala da amizade social. A palavra cultura indica algo que penetrou no povo, nas suas convicções mais profundas, no seu estilo de vida. Quando falamos de uma cultura no povo, trata-se de algo mais que uma ideia ou uma abstração. Inclui as aspirações, o entusiasmo, em última análise, o modo de viver que caracteriza aquele grupo humano. Assim, falar de cultura do encontro significa que nos apaixona como povo, quer encontrar-nos, procurar pontos de contato, lançar pontes, projetar algo que envolva todos. Isto tornou-se uma aspiração e um estilo de vida. O sujeito dessa cultura é o povo, não um setor da sociedade que tenta manter tranquilo o resto com recursos profissionais e mediáticos. A paz social é laboriosa, artesanal. Seria mais fácil conter as liberdades e as diferenças com um pouco de astúcia e algumas compensações. Mas esta paz seria superficial e frágil, não fruto de uma cultura do encontro que a sustente. Integrar as realidades diferentes é muito mais difícil e lento, embora seja a garantia de uma paz real e sólida.
Isso não se consegue agrupando só os puros, porque até mesmo as pessoas que possam ser criticadas pelos seus erros têm algo a oferecer que não se deve perder. Nem consiste numa paz que surja acalmando as reivindicações sociais ou impelindo-as a criar confusão, pois não é um consenso de escritório, nem uma paz efêmera que nos traz uma feliz minoria. O que conta é gerar processos de encontro, processos que possam construir um povo capaz de recolher as diferenças. Armemos os nossos filhos com as armas do diálogo. Ensinemos a eles a boa batalha do encontro. Isso implica o hábito de reconhecer ao outro o direito que ele próprio é e de ser diferente. A partir desse reconhecimento feito cultura, torna-se possível a criação de um pacto social. Sem esse reconhecimento, surgem maneiras subtis de fazer com que o outro perca todo o seu significado, se torne irrelevante, faz com que na sociedade não lhe seja reconhecido um valor. Por detrás da repulsa de certas formas visíveis de violência, muitas vezes se esconde outra violência mais dissimulada, a daqueles que desprezam o diferente, sobretudo quando as suas reivindicações prejudicam de alguma maneira os próprios interesses. Quando uma parte da sociedade pretende apropriar-se de tudo aquilo que o mundo oferece, como se os pobres não existissem, virá o momento em que isso terá as suas consequências. Ignorar a existência e os direitos dos outros provoca, mais cedo ou mais tarde, alguma forma de violência muitas vezes inesperada. Os sonhos de liberdade, igualdade, fraternidade podem permanecer no nível de meras formalidades, porque não são efetivamente para todos. Sendo assim, não se trata apenas de procurar um encontro entre aqueles que detêm várias formas de poder econômico, político, acadêmico. Um efetivo encontro social coloca em verdadeiro diálogo as grandes formas culturais que representam a maioria da população. Muitas vezes, as boas propostas não são assimiladas pelos setores mais pobres, porque se apresentam com uma roupagem cultural que não é a deles e com a qual não podem sentir-se identificados. Por conseguinte, um pacto social realista e inclusivo deve ser também um pacto cultural, que respeite e assuma as diversas visões do mundo, as culturas e os estilos de vida que coexistem na sociedade. Por exemplo, os povos nativos não são contra o progresso, embora tenham uma ideia diferente de progresso, frequentemente mais humanista que a da cultura moderna dos povos desenvolvidos. Não é uma cultura orientada para o benefício daqueles que detêm o poder, daqueles que precisam criar uma espécie de paraíso na Terra. A intolerância, o desprezo perante as culturas populares indígenas são uma verdadeira forma de violência própria dos especialistas em ética sem boa vontade que vivem julgando os outros. Mas nenhuma mudança autêntica, profunda e estável é possível se não se realizar a partir das várias culturas, principalmente dos pobres. Um pacto cultural pressupõe que se renuncie a compreender de maneira monolítica a identidade de um lugar, exige que se respeite a diversidade, oferecendo-lhe caminhos de promoção e integração social. Este pacto implica também aceitar a possibilidade de ceder algo para o bem comum. Ninguém será capaz de possuir toda a verdade, nem satisfazer a totalidade dos seus desejos, porque uma tal pretensão levaria a querer destruir o outro, negando-lhe os seus direitos. A busca de uma falsa tolerância deve dar lugar ao realismo dialogante por parte de quem pensa que deve ser fiel aos seus princípios, mas reconhecendo que o outro também tem o direito de procurar ser fiel a dele. Tal é o autêntico reconhecimento do outro que só o amor torna possível e que significa colocar-se no lugar do outro para descobrir o que há de autêntico, ou pelo menos de compreensível no meio de suas motivações e interesses. Vejam, queridos irmãos e irmãs, as palavras de Papa Francisco para construirmos entre nós, movimentarmos entre nós uma verdadeira fraternidade, uma verdadeira familiaridade, um respeito mais profundo entre nós. Deus é capaz
de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembremos os nossos aniversariantes. Aniversário de nascimento, dia 23, Padre Marco Antônio Cardoso da Silva. Dia 25, Padre Leonardo dos Santos Silva. E aniversário de ordenação, dia 23, Padre Arcelim. Dia 23, Padre Ricardo Gonçalves Castro. Dia 26, Padre José Alcimar. E dia 26 também o diácono Edinaldo Machado. Vamos agradecer a Deus a presença desses irmãos entre nós e o ministério que exercem na nossa arquidiocese. Deus os abençoe e os guarde.
Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos chegando ao final do mês da Bíblia, mas não nos esqueçamos de nos apegarmos à palavra de Deus. Todo dia nos alimentarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento, Existia até uma antiga tradição, muito antiga, de comer um pedacinho da palavra de Deus escrita. Nós não precisamos fazer isso, mas precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos assim encerrando o nosso programa. Desejo aos irmãos e irmãs que nos acompanham no programa um bom domingo e uma abençoada semana. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.